Fala aí, Ofela, beleza? Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, eu tenho notado uma situação muito comum nas pessoas que estão isoladas e presas dentro de casa, que é deixando seus carros estacionados e parados nas garagens por um período muito longo de tempo. Nesse vídeo de hoje, eu achei conveniente que nós discutíssemos um pouquinho a respeito das consequências que os principais sistemas do nosso carro podem sofrer como resultado de um período tão grande parado, estacionado. Então, como de costume, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não perca a oportunidade de se inscrever e deixar as notificações ativadas para que você não perca nenhum dos conteúdos de 4x4, mecânica e natureza que nós vamos preparar e lançar aqui no canal. Tá legal? Então vamos ao assunto de hoje. Bom, carro parado é um problema. Hoje o que nós vamos fazer aqui é discutir quais são as consequências que podem acontecer com cada um dos principais sistemas que tem no nosso carro. E ao final eu vou fazer um par de recomendações de quais são as ações que você pode tomar para prevenir ou evitar que problemas acabem acontecendo. O primeiro item que eu quero abordar é a bateria do carro. Porque a primeira coisa que a gente faz quando entra no carro é tentar dar a partida no motor. Nesse momento a gente pode ter uma surpresa, porque depois de 60 dias com o carro parado, como é o caso de alguns que eu tenho visto na garagem do meu prédio, durante esse tempo todo em que as pessoas estão isoladas dentro de casa, pode ser que nesses 60 dias a bateria tenha arriado, a carga dela tenha abaixado tanto que ela não consiga nem dar a partida. Isso acontece especialmente em baterias que já têm aí um certo tempo de vida, além dos 2 anos mais ou menos, e especialmente nessa época de frio, que é exatamente a época em que as baterias sofrem mais. Então o que acontece? A bateria pode ter até carga para ligar o rádio, ligar o farol, mas ela não vai ter energia suficiente para dar a partida no motor do carro. E aí nós temos que diferenciar aqueles carros mais velhos que têm pouca eletrônica embarcada, como é o caso dos Jeeps antigos e coisas parecidas, e os carros mais modernos que têm muita eletrônica embarcada. Um bom exemplo que abrange essas duas categorias é um alarme. Mesmo que você deixe o carro completamente desligado na garagem pelo tempo que for, o alarme está sempre consumindo energia da bateria. Então, de acordo com o tempo que você deixa o seu carro parado, essa energia que o alarme gasta, que na verdade é muito pequenina, mas ao longo de tanto tempo assim, pode significar um enorme gasto de energia que vai sair do que está acumulado na bateria. Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar é se o nosso carro, por exemplo, ele pode ter uma chave geral em que, ao estacionarmos, a gente vai lá e desliga completamente o fornecimento de energia da bateria para o carro como um todo, ou se isso não é possível. Nos carros mais modernos, é muito difícil colocar um equipamento desse, porque, como eu disse, tem muita eletrônica embarcada. Mas nos carros mais antigos, isso talvez seja possível. Ou uma solução um pouco mais simples, seja simplesmente chegar lá no cofre do motor e desligar o borne positivo da bateria, porque assim a bateria para de fornecer qualquer quantidade de energia para os sistemas do carro. Então esse é o primeiro ponto, a bateria. O segundo ponto que eu quero abordar diz respeito aos pneus. O pneu do carro é de borracha. E o que acontece com a borracha se fica muito tempo parada numa posição só? Ela pega e se amolda. Então, uma das coisas que pode acontecer é que a parte de baixo do pneu, ela fique reta, literalmente reta. Depois que o carro está muito tempo parado e você vai sair pela primeira vez com ele, alguns motoristas podem até sentir que os pneus estão meio quadrados, de tanto que ele fica amoldado ao chão.
Então, o que a gente pode fazer para pelo menos minimizar esse efeito da parte de baixo do pneu ficar reta, praticamente quadrada? Pelo menos garanta que a calibragem dos pneus está regulada no máximo de calibragem recomendado pelo manual do seu veículo. Todo manual de veículo ele traz uma recomendação de calibragem para o carro sem carga e com carga. A calibragem para o carro com carga é sempre mais alta. Então procure deixar o carro com essa calibragem mais alta, porque aí pelo menos minimiza esse efeito de deixar a parte de baixo do pneu praticamente reta e moldada, assim, quadrada no chão. O terceiro item que eu quero abordar é o motor do carro. Motor parado muito tempo também é problema. O que acontece é que o óleo lubrificante, toda vez que a gente desliga o motor do carro, ele começa a escorrer e ele vai então descer lá para a parte de baixo do motor. Muito embora os óleos modernos, que são multiviscosos, eles tenham hoje em dia aditivos que previnam esse escorrimento completo, deixando então, mesmo nas partes altas do motor, um pouco do resto do óleo, mas a maior parte do óleo vai lá para baixo sim. Então, uma maneira que a gente tem para evitar danos ao motor na próxima vez que a gente vai fazer o motor funcionar é ligar o motor de vez em quando. Outra coisa que eu quero comentar é que os carros mais antigos tinham carburadores. E os carburadores são muito sensíveis ao secamento do combustível dentro deles. Eles normalmente funcionam ajudando a passagem do combustível, regulando a quantidade de combustível que vai para o motor. E se o carro fica com o motor muito tempo parado, o combustível acaba secando ali dentro. Tem várias consequências, como por exemplo, partes móveis como boias, injetores, eles podem endurecer por causa dos resíduos que os combustíveis deixam. Então, mais um motivo para dar a partida e deixar o motor funcionando de tempos em tempos. Agora, eu quero fazer um alerta. Você só deve fazer isso, ou seja, ligar o motor e deixar o carro funcionando por algum tempo parado, se você tiver com o carro num estacionamento aberto e arejado. Não ligue o motor do seu carro em garagens confinadas ou em ambientes fechados. A gente sabe que pelo escapamento do carro sai o gás monóxido de carbono e ele é mortal. Então, por favor, não ligue o motor do seu carro em lugares fechados ou confinados. Quarto item, vamos falar dos freios. Primeiro eu vou começar com o freio de estacionamento, ou freio de mão, como a gente conhece, porque é um problema comum aos carros, tanto os mais modernos quanto aos mais antigos. Se o nosso freio de estacionamento for do tipo freio de lona, o que acontece? Ele possui uma peça que é chamada de panela de freio ou tambor de freio. Então, é um cilindro que se encaixa do lado de dentro da roda e por dentro desse cilindro existe a lona de freio que tem o mesmo formato. Quando a gente puxa a alavanca do freio de estacionamento, essa lona ela encosta nessa panela para não deixar a roda girar, freando o carro. Qual é o risco? Essa lona ela não funciona só para o freio de estacionamento, ela também funciona quando você está circulando pela rua e que você pisa no freio, as 4 rodas do carro freio. E o freio ocorre por atrito. Durante esse atrito são gerados resíduos, poeira da lona de freio que vai gastando conforme ela raspa no tambor de freio. Esta poeira, normalmente, ela fica acumulada ali dentro desse ambiente. E de vez em quando até a gente tem que fazer a manutenção do freio para fazer uma limpeza. Mas o que acontece? Se você deixa o carro muito tempo com o freio do estacionamento puxado e a lona encostada no tambor de freio, às vezes pode acontecer que a umidade do ambiente se misture com esses resíduos, com essa poeira, e vire uma cola. Então, o que eu recomendo é que você deixe o carro, se possível, num lugar plano e ao invés de puxar o freio de estacionamento, você garanta que o carro vai ficar parado engrenando a primeira marcha.
porque assim o carro não se movimenta e você não corre o risco de ter as lonas coladas no tambor de freio. A outra preocupação, eu diria que é inclusive um pouquinho mais relacionada aos carros mais antigos, é com relação ao sistema de freios em geral. Carro mais antigo ficou muito tempo parado, pode dar problema nos freios. Pode haver algum vazamento, pode haver alguma precipitação dentro da tubulação aonde corre o fluido de freio, etc. Então o que acontece? Na primeira vez que você for sair com o carro, depois de um período muito longo, o que você faz? Dá partida no carro, anda uns poucos metros experimentando o freio para ver se tudo está funcionando, para não correr o risco de repente você já sair em velocidade e na primeira pisada que você der no freio, você descobrir que o freio não está funcionando. Aí vai ser um desastre. Quinto item. Todo o sistema de transmissão. Quais são os componentes que fazem parte do sistema de transmissão? A caixa de marchas, ou caixa de câmbio. Para os carros 4x4, uma parte em separado da caixa de marchas, que é a caixa do 4x4 e reduzida. Os diferenciais. Todos esses elementos, eles também têm óleos lubrificantes dentro deles para lubrificar toda a movimentação das engrenagens. Seja na caixa de câmbio, seja na caixa de tração e reduzida, seja no diferencial dianteiro ou traseiro, na hora que o carro para, o óleo todo que estava sendo movimentado como resultado do giro das engrenagens, esse óleo, da mesma forma que no motor, ele escorre e fica todo no nível daquele bujão de abastecimento. Aquela parte de cima que fica sem óleo, ela tem ar ali que pode condensar com as mudanças de temperatura. Então, pode haver vapor d'água ali e esse vapor d'água vai causar corrosão, ferrugem, não só na caixa, mas também nas engrenagens que ficam acima do nível do óleo que está em repouso. Isso é um grande perigo. Aliás, isso é um problema que também pode acontecer nos carros 4x4, nos quais o proprietário não tem o costume de ligar a tração com uma certa frequência. Normalmente esses carros têm tração traseira. Então o eixo traseiro está sempre tracionando, está sempre girando, o óleo está sempre em movimento. Mas somente no momento em que você puxa a alavanca do 4x4, ou liga o botão, seja o sistema que for, é que o diferencial dianteiro e todos os componentes do eixo dianteiro vão começar a girar. Normalmente, todos esses componentes do eixo dianteiro ficam parados, especialmente nos carros que têm roda livre na frente. Se você tem um carro com roda livre na frente e naturalmente você passa a maior parte do tempo com a roda livre desligada, o que acontece? As rodas dianteiras continuam girando, mas todos os componentes do eixo dianteiro ficam parados. E se você não liga a tração, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou se ao contrário, ao invés de você ligar a tração, se você pelo menos não liga as rodas livres, o risco que você corre é o mesmo, de ter toda a parte de cima desse elemento da transmissão começando a sofrer corrosão, simplesmente por quê? Porque o óleo vai continuar em repouso ali embaixo, naquele nível, e dali para cima nada do sistema é lubrificado, nem as engrenagens, nem as carcaças, nem nada. Então, olho com isso, porque é um risco grande. E se por acaso você não tem muita ideia de como é o funcionamento da roda livre, dá uma clicadinha aqui em cima e assista ao vídeo que eu fiz mostrando como é o funcionamento da roda livre. Eu acho que vai ser útil para essa situação também. Sexto item: combustível e tanque de combustível. O que acontece dentro do tanque de combustível? Se você deixa o carro muito tempo parado e o tanque de combustível não está cheio, essa parte de cima, acima do nível do combustível que fica vazia, ela também sofre pela condensação de vapor d'água que está junto com o ar. Da mesma forma que em outros sistemas do veículo, o tanque de combustível, por muito tempo parado, sem estar completo, ele sofre o risco de corrosão. Claro que nós estamos falando dos tanques de combustível que são feitos com algum tipo de metal, até porque
Tem muitos carros hoje em dia que já saem com os tanques de combustível feitos em algum tipo de plástico, como ABS, etc. Mas nos tanques metálicos, esse risco é real. O outro item de preocupação é em relação ao combustível diesel. Nós temos dois tipos de diesel, o S10 e o S500. Não vamos ficar discutindo a respeito das diferenças entre eles agora, porque não é o caso. Mas qual é a preocupação com o óleo diesel? O óleo diesel, seja ele o tipo que for, quando estocado, parado, por um longo período de tempo, e aí eu acho que a preocupação já começa na faixa dos 90 dias, o óleo diesel começa a desenvolver colônias de bactérias. Essas bactérias, no momento em que você der a próxima partida no motor e que esse combustível já cheio de bactérias, ele começar a trafegar pelos tubos de alimentação, pelos filtros, elas vão entupir todo o sistema. E a recomendação é, de novo, não deixar muito tempo parado. Agora, uma outra característica que é bastante diferente no diesel S10 é o seguinte: nós conhecemos diversos relatos de colegas que só usam o diesel S10 e que, depois de um longo período com o combustível armazenado dentro do tanque e o carro parado, esse diesel S10 ele precipita uma espécie de uma borra amarela para o fundo do tanque que entope tudo. Então, para os proprietários que fazem uso do diesel S10, essa preocupação do diesel parado e estocado por muito tempo tem que ser ainda maior. O ideal mesmo seria que a gente estivesse trafegando, circulando com o carro o tempo todo, tá certo? E aí, nesse ponto, existe aquele dilema. O que eu faço? Deixo o tanque sempre cheio para evitar a corrosão na parte de cima e o desprendimento de gases do combustível, ou eu deixo o meu tanque mais vazio, porque aí eu dou uma circulada com o carro e vou repondo, vou reabastecendo, então não deixo o combustível ficar velho. Então isso é sempre um dilema, não existe uma solução definitiva e única para esse caso. Sétimo item: preocupação com o ar-condicionado, se o seu veículo tem ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado, ele tem um compressor. E esse compressor só é lubrificado quando você efetivamente liga o ar-condicionado. Então você deveria estar sempre ligando o ar-condicionado do seu carro aí numa frequência semanal, quinzenal, mesmo durante o inverno, porque não faz bem para o seu compressor deixar muito tempo sem ser acionado. O oitavo e último item de preocupação que eu quero cobrir é o estético. Pode não parecer importante, mas isso diz respeito ao seu bem-estar e ao seu bolso. Afinal de contas, se o seu carro estiver completamente detonado, na hora que você for vender, ele vai valer muito menos do que outros que estejam em melhores condições. Então, qual é a preocupação? Se possível, deixe seu carro estacionado dentro de um local abrigado, uma garagem fechada, coberta, fora da ação do tempo. Se você deixa o seu carro estacionado ao ar livre, ele vai sofrer todas as intempéries que ocorrem. É o sol, é a chuva, é o vento, é a poeira. Porém, um item é o principal na destruição do automóvel: é o sol. O sol destrói qualquer coisa. O sol é capaz de destruir uma pintura por completo, tirando completamente o brilho, deixando a pintura opaca. O sol é capaz de, ao incidir sobre os painéis internos, o volante, ressecar tudo, deixar tudo quebradiço. Os painéis hoje em dia, a maioria deles é feita de algum tipo de plástico injetado, e esses plásticos, ao ressecarem, eles ficam quebradiços, além de ficarem feios, começam a fazer um monte de tipo de barulho, destroem o volante que você vai pegar no dia a dia para dirigir, incidindo sobre os bancos de couro, ressecam os bancos de couro, deixa tudo quebradiço. O sol é capaz de deixar o plástico dos faróis opacos, sem brilho. As lanternas, a mesma coisa, perdem completamente o brilho, ficam opacas. Então, se você não tiver jeito de deixar o seu carro
num local abrigado, pelo menos procure colocar alguma proteção no para-brisa dianteiro e traseiro, tipo aqueles tapa-sóis que vendem aí, até em camelôs, mas nas lojas de peças automotivas tem disponível, uns que inclusive são feitos de um papel parecendo alumínio para refletir a luz do sol e para impedir inclusive o excesso de aquecimento dentro do veículo. Ou se você não tiver condição de encontrar um desses, corta um papelão, prende pelo lado de dentro, o próprio parasol serve de apoio, mas é muito importante que você cuide da estética do seu carro, afinal de contas, se você usa o seu carro, você quer ter um mínimo de conforto e de qualidade dentro do ambiente do carro. Eu deixei para o fim um assunto que diz respeito exclusivamente aos carros 4x4 e que tem o guincho elétrico como equipamento. O guincho elétrico é um equipamento que não pode ficar muito tempo sem ser ligado, igual aos outros sistemas do carro. Então, seja durante a pandemia, seja pelo motivo que for, eu recomendo que você ligue periodicamente o seu guincho elétrico, mesmo que não seja numa trilha. Todo guincho elétrico vem equipado com uma alavanca de embreagem. Então o que você deve fazer? Eu vou dar um exemplo aqui com o motor do carro desligado, para que não faça muito barulho para a gravação do som. Porém, esse procedimento tem que ser realizado com o motor ligado, para que o alternador continue carregando a bateria, porque o guincho elétrico é um consumidor terrível de corrente. Então, se você fizer esse procedimento com o motor desligado, é possível que a sua bateria descarregue. O procedimento é simples. Conecte o controle remoto no guincho, gire a alavanca da embreagem para a posição de solta. Ó, repara que o guincho agora, o cabo está solto. E aperte o botão no sentido de enrolar o cabo. Eu fiz rapidinho, mas a recomendação das fábricas de guincho é que você faça esse procedimento durante alguns minutos até que você sinta um pouco de calor no motor elétrico. Então, dessa forma você vai estar protegendo toda a lubrificação do seu guincho e também garantindo que não haja condensação dentro dele e, por consequência, não vai haver tampouco a formação de corrosão ou ferrugem. Então, qual é a minha recomendação? De acordo com o que eu falei lá no início, carro parado é problema. Então, o que você deve fazer? Tenta dar uma volta com o seu carro pelo menos a cada 3 semanas. Não deixa passar disso. Se for a cada 2 semanas, melhor. E dá uma voltinha de pelo menos uns 20 minutos, porque é muito importante que todos os sistemas do veículo cheguem a trabalhar na temperatura ideal. O motor leva um certo tempo para aquecer e chegar na temperatura ideal. Outros sistemas demoram mais tempo ainda do que o motor. Então, procura dar uma volta no seu bairro, no seu quarteirão, mas nunca menos de 20 minutos. Com uma voltinha dessa, pelo menos a cada 3 semanas, você vai evitar um monte de problemas. Você vai evitar que a bateria descarregue, você vai evitar que os diferenciais fiquem secos na parte de cima e que a lubrificação não aconteça. Você vai evitar a formação de ferrugem em diversas partes internas dos sistemas do carro, como o tanque de combustível, as partes altas do motor, as partes altas da caixa de câmbio e dos diferenciais. Então, se você quer fazer um bem à vida útil do seu carro, faça isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e até a próxima.